Fala galera, o segundo vídeo de hoje é sobre umas coisas que chegaram a mim na, em conversas com os alunos, né? Eu sou um cara que gosta muito de conversar com os alunos no corredor da escola, fazer piada, falar besteira. E uma coisa que me incomodou muito, tem uma obra aqui, estão construindo um hospital aqui do lado da minha casa já tem anos, e o barulho da obra vai permear o vídeo. Mas a vida é assim. Enquanto a gente está fazendo algumas coisas, o mundo está acontecendo. E eu quero que o público, meu público, o público é ótimo, entenda isso. Mas me chegou uma conversa que semana passada, lá na escola, né, eu dou aula no IFES, Campus Vitória, houve um evento que foi capitaneado pelo NEABI, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, e alguns alunos escutaram o seguinte de outros alunos que estavam vendo a apresentação, falando que deveria haver um campeonato ou alguma coisa, uma competição de alguma forma, das pessoas com cabelo bom e as pessoas com cabelo ruim, os alunos de ampla concorrência e os cotistas. Eu estou até para escrever um texto sobre isso, mas eu precisava trazer isso para a nossa discussão antes, porque isso está me incomodando muito. Eu estou absurdamente chocado com isso. Eu não sei se chocado seria a melhor palavra, mas vamos manter chocado. Vai que um pai e uma mãe assistem esse vídeo, eu já falei palavrão no primeiro, que divulgou o canal, então acho melhor ficar no chocado. Mas bicho, não tem condição uma coisa dessa. Não tem condição você... E eu também ouvi falar de uma professora discutindo em sala de aula com os alunos que acha uma besteira o Dia da Consciência Negra. Só faltou, para completar a cartela do bingo, como diz um cara que eu sou muito fã, o Murilo Moraes, só faltou, indico a todos que se inscrevam e assistam os vídeos dele, são maravilhosos, que é uma coisa absurda isso, né? As pessoas elas não entendem, aí vem com o papo da consciência humana, porque é todo mundo igual. Gente, tudo bem, todo mundo é igual. Cientificamente, a questão do cabelo, a questão da cor da pele é genética, não tem diferença nenhuma, todo mundo é humano. Só que a gente não vive nesse mundo ideal em que todo mundo tem as mesmas oportunidades. As pessoas de pele mais escura, elas têm um estigma social, né, muito mais forte do que as pessoas que têm a pele mais clara, independente do fator social, tá? Vou contar um caso, vou dar um exemplo, estou tentando dar um exemplo bem pungente sobre isso, tá? Minha avó, que era uma pessoa de pele parda, era mais escura que eu. Uma vez eu era bem pequeno, isso foi uma história que ela me contou. Eu era bem pequeno e ela foi até a casa dos meus pais ficar comigo, né? E tinha um elevador no prédio dos meus pais. Ela chegou lá e o porteiro, ela ia pegar o elevador social, porque ela era visita no prédio, e o porteiro falou que ela precisava subir pelo elevador de serviço.
porque achou que minha avó era empregada doméstica, né? Então, que ela não poderia utilizar o elevador que os moradores do prédio usam, tá? Isso foi um caso, isso já faz uns 40 anos, mais ou menos, talvez um pouco mais, um pouco menos, mas isso tem 40 anos. E você vê ainda hoje gente que diz que não, é tudo igual, né? Gente, vamos olhar os dados, tá, da população carcerária brasileira. Vamos olhar os dados das pessoas que são presas. Tem gente, o branco atropela a gente e os pais vão buscar, ele vai embora. O preto rouba um desodorante e vai preso. Entendeu? Existem N mais um casos que mostram isso. Sabe? A polícia aborda você na Praia do Canto de um jeito, se você for branco e estiver relativamente bem vestido, e aqui onde eu moro, no centro de Vitória, vai te abordar de outro jeito. Mas a polícia é um caso à parte, que a gente precisa conversar, eu acho que de maneira, né, não estou generalizando a polícia, nem falando mal deles, né? A polícia é um caso muito complicado, né? Mas eu estou falando a polícia enquanto braço armado do Estado. O que é a polícia militar? Principalmente a polícia militar. Por que se prega a desmilitarização da polícia? Porque a polícia militar é o braço armado do Estado. Simples assim, né? Não tem sentido, na minha visão, não há sentido na polícia militar. Mas isso é discussão para outra hora, tá? O que eu tô falando, o que eu quero dizer é, gente, o que é a pessoa, porque não é necessário reparação histórica. Como não é reparação? Por que existem as favelas, gente? As favelas existem porque o povo negro não tinha lugar. Houve a abolição da escravatura e eles não tinham para onde ir. É simplesmente o seguinte: solta esses caras por aí, tá? Eu não estou aqui querendo explicar, não vou explicar todo esse movimento. Tem gente na internet que faz isso muito melhor que eu, já tem estudo. Tem gente, não que eu não tenha lido nem estudado sobre isso, mas o que eu quero, a função do nosso canal é discutir, levantar pontos a respeito disso, sabe? A ideia de cabelo bom e cabelo ruim, ela é absurda, né? Por si só, sabe? Você tem o cabelo bom e o cabelo ruim. O que é bom e o que é ruim? Gente, tem alunas lá na escola com os penteados afro maravilhosos, sabe? Tem alunas de cabelo liso que têm os cabelos maravilhosos, tá? Um caso de racismo estrutural também, eu vou falar da minha experiência, tá? Minha mãe, que já faleceu, ela via uma moça negra, né? Preta, perdão, negro a pessoa é preta, negro é o grupo, né? Ela via uma pessoa preta ou parda, né? O parda é esquisito pra caramba, né? Mas vamos deixar, né? Isso já é estranho por definição. Mas ela viu uma pessoa com cabelo crespo e aí o cabelo tinha aquela opulência, aquele cabelo grande, aquele cabelo para cima, né? Aqueles cortes lindos. E ela virava e falava: nossa, a menina é tão bonita, mas precisava usar esse cabelo, não podia usar um cabelo baixinho, um cabelo arrumadinho, né? Do tipo,
o cabelo que disfarce que o cabelo é ruim, né? Isso não faz da minha mãe uma pessoa má, não faria da minha mãe uma pessoa má. Eu trago esse exemplo, perdão, eu trago esse exemplo para mostrar como é que isso está engendrado nas pessoas e trazendo, né? Por isso que eu gravei esse vídeo aquele vídeo sobre subjetividade primeiro, trazendo como é que essas formações elas permeiam as pessoas sem que elas percebam. Elas dão noção de uma estética bonita, entendeu? Você tem... Ah, mas então quer dizer que o preto não pode alisar o cabelo? Tá, pode. Ninguém está dizendo que ele não pode alisar o cabelo. O cabelo é da pessoa, a pessoa faz o que quer com ele. Agora, dizer que o cabelo é bom ou o cabelo é ruim, porque a gente vai usar esse cabelo de um jeito X ou do jeito Y, é de uma pobreza. E não é uma pobreza intelectual tão grande, é de uma vontade tão grande de você colocar um grupo acima do outro que não tem tamanho, né? Da mesma forma, por que isso? Né? Da mesma forma, deixa eu completar o raciocínio. Desculpa o TDAH, gente, né? Mas porque eu começo a pensar uma coisa e vou pensando em outra e vou falando. Mas da mesma forma que você dizer que o dia do orgulho, né? O dia da consciência negra é um feriado, que não devia existir. A ideia é justamente você criar um dia para que, pelo menos nesse dia, você se orgulhe de ser quem você é. Você devia se orgulhar de ser do jeito que você é todo dia. Mas esse dia evidencia todas as lutas que essas pessoas tiveram para alcançar esse status que ele tem hoje. Assim como, né, a gente tem que ter um cotista, um campeonato, alguma coisa de cotistas contra não cotistas, tá? E a gente vê professores falando que o nível da escola caiu porque os cotistas entraram, tá? Que nível é esse? Do que a gente está falando? Sabe? Exatamente o que a gente está falando quando... Porque eu acho que o problema é a hipocrisia do discurso. Né? O que a gente está falando? A gente está falando que o ensino público é uma bosta e que eles não têm o cabedal cultural, eles não têm os argumentos necessários eles não dominam uma determinada linguagem para que eu possa daqui partir para frente. Por quê? Porque historicamente, tá? Aí a gente tem que estudar a história da instituição. E é isso que eu falo. As pessoas não estudam história e ficam falando merda. Né? Historicamente, o que acontece com o IFES? Tá? Historicamente, que é a instituição que eu trabalho, no final dos anos 60, começaram a passar diversos alunos no vestibular da UFES sem precisar fazer cursinho. A aprovação começou a ser muito grande. Alunos de escola pública, alunos que teoricamente não tinham base. Isso voltou os olhos da classe média, né, da classe média trabalhadora, para a escola. Então o que acontece? O influxo de alunos com uma condição melhor começou a crescer na escola.
Então acostumou-se, né, com um público praticamente todo oriundo de escolas particulares. E aí quando o cara era oriundo de escola pública, mas tinha uma certa dificuldade, ele ficava para trás. Né? É esse sistema que a gente quer? É esse sistema que muitas vezes a gente elabora? Ontem eu não sei, ontem eu estava conversando com uma pessoa e ela falou, porque os meninos eles têm muita matéria aqui lá na instituição. Mas eles entram sabendo que eles vão fazer uma escola técnica. Eles entram sabendo que vão fazer um curso técnico. Ou seja, além do ensino médio, eles têm o técnico integrado. Então vai ser uma estrutura mais puxada. Agora, será que não cabe também a nós, enquanto professores, estabelecermos outro tipo de visão dos nossos alunos? Será que o conhecimento é só isso? Né? Que tipo de inclusão? Porque muitas dessas políticas de inclusão, elas estão baseadas num critério totalmente ridículo, que eu vou fazer um vídeo sobre isso outro dia, que é a tal da meritocracia. Se você consegue acompanhar, você vai. Se você não consegue acompanhar, você é colocado de lado. E muitas vezes, tá, tem casos na escola em que uma reprovação faz bem. Porque também a gente precisa entender o seguinte, por mais que a gente queira, por mais que eu queira aprovar todo mundo, as pessoas aprendem em tempos diferentes. Talvez um dos problemas que a gente precise pensar é, o aluno vai perder um ano. Mas será que ele vai perder um ano? Ou será que ele vai, dentro desse sistema, ter a oportunidade de aprender um conteúdo que as pessoas elas têm tempos diferentes de aprendizagem. Então, infelizmente, a gente tem um tempo e a gente precisa entregar esses malditos relatórios, que são as notas, que são... Então, o tempo é finito. Tá? Então, de forma geral, a gente não consegue, muitas vezes, associar o tempo do aluno ao tempo cronológico do ano. Então, talvez passe muito pela questão do, eu fiquei reprovado por um motivo ou por outro. Eu vou, dentro desse aspecto, colocar um carimbo de fracassado do cara? Ou isso quer dizer simplesmente que ele ainda não está pronto? Ou você está reprovando ele? Ou será que o professor é um sádico que está reprovando o menino, né, o aluno, o estudante, só porque está com vontade, porque não gosta dele? O que a gente pode pensar sobre isso? Eu acho que a gente precisa muitas vezes assumir a nossa culpa, e a gente precisa... Culpa é uma palavra difícil, mas assumir a nossa parte dentro desse processo. E quando eu digo isso, você está saindo do termo do racismo. Não. Por quê? Porque a gente tem que assumir também nossa culpa nesses discursos de racismo, de cabelo bom, cabelo ruim, cotista. A gente precisa repensar as formas que a gente vai lidar com isso. Sabe? Quem são os cotistas? Os cotistas muitas vezes
eram alunos que, dentro da ampla concorrência, não teriam chance. E a instituição é para eles. Sabe? Assim como os alunos, né, os estudantes que são atendidos pelo NAPNE, que têm necessidades especiais. Ah, mas é mais fácil para o cara do NAPNE. Não, gente, as pessoas elas aprendem de formas diferentes. Essas pessoas têm direitos. E esses direitos estão sendo questionados por uma classe média que quer tudo para si. Esse é o problema. Quando eu falo do cabelo bom e do cabelo ruim, eu estou dizendo que existem pessoas melhores do que as outras porque elas têm determinado aporte físico, determinado tipo físico. Quando eu digo que os cotistas eles têm que ser separados da ampla concorrência, eu estou dizendo que existem pessoas melhores do que as outras. E é exatamente isso que eu acho uma coisa absurda. Eu acho que você, em vez de abraçar o seu colega, a gente está vivendo num mundo cada vez mais individual. Individual é eu vou fazer o meu e o resto que se lasque. Sabe? É isso que tem me gerado essa angústia. Porque o cotista não tem, né? O que o Dia da Consciência Negra tem a ver com isso? Tem a ver com a reparação histórica. Tem a ver com as classes sociais, a ideia de classe social. A gente está colocando um aluno, um estudante que não teria oportunidade de acessar o conhecimento que a escola promove dentro desse aspecto, dentro dessa classe social. Você está mudando a paisagem da escola com esses alunos. Então você precisa, de forma geral, mudar essa maneira de pensar. Então eu acho que é necessário sim que a gente repense e principalmente que a gente lute contra esse tipo de coisa. Isso não é brincadeira. Isso não é piada. Esse é o problema, né? Eu lembro, né, de uma piada que é terrível e que eu vou contar aqui, é para chocar mesmo, né? Uma piada horrorosa que diz assim: qual a diferença entre o preto e uma latinha de merda? A latinha. Gente, pelo amor de Deus, você está dizendo que outra pessoa é isso ou aquilo só pela cor da pele dele. Isso não tem sentido. Quimicamente é uma reação de oxidação. Você está deixando de se ligar a outra pessoa porque você se acha superior a ela, porque você tem dinheiro ou porque você tem uma cor de pele específica, porque você mora no lugar A e a pessoa mora no lugar B. Então foi isso que me motivou a falar sobre isso. Não existe diferença. Aluno é aluno. Eu tenho alunos que são cotistas que são maravilhosos e tenho alunos que são extremamente displicentes, que não são cotistas. Eu tenho esses alunos de diversas formas, né? Não existe uma relação direta entre uma coisa e outra. E a gente precisa repensar não só os critérios, mas o que a gente entende como reprovação dentro do sistema escolar. E a gente precisa parar de falar esse tipo de asneira dentro da escola. Sabe? O que o cabelo da pessoa torna ela melhor ou pior do que você? O que a cor da pele da pessoa torna ela melhor ou pior do que você?
O que a origem social da pessoa torna ela melhor ou pior do que você? Você está perdendo a oportunidade de conhecer uma outra forma de constituição do mundo porque você é um babaca. Porque você usa... é só brincadeira. Não, gente, não é brincadeira. Você está graduando formas de vida, você está graduando pessoas como melhores ou piores numa escala social, você está criando um darwinismo social apenas pela aparência da pessoa. E isso, para mim, é inaceitável. Tá? Eu acho que a gente muda, a gente pode, eu já falei isso antes, a gente pode cometer erros, né? Ninguém está livre de fazer besteira, de falar besteira, de pensar besteira, mas a gente precisa muito mais pensar do que a gente está falando. E para isso é o tipo de discurso que leva ao fascismo. Isso é o tipo de discurso que leva a falar que numa comunidade quilombola o menor pesava não sei quantas arrobas. É isso que fala. Eu até tenho amigos negros. A empregada lá de casa é negra. Você tem noção do quanto isso é ridículo? Você tem noção do quanto você está sendo uma pessoa desprezível falando esse tipo de coisa? É isso que me indigna. Entendeu? Você tem noção de que quando você nega um feriado como o Dia da Consciência Negra, você está simplesmente negando a luta por acesso de anos de um povo inteiro que foi invisibilizado, que foi tido como menor, que foi tido como subalterno, que foi jogado, né, pelos piores serviços. Ou seja, que mesmo com a abolição, continuou sendo escravo de uma determinada elite, que continuava tendo acesso a coisas subalternas, né? Continuou sendo jogado pela subalternidade, para a subalternidade, pelo poder econômico. E quando isso muda, quando um movimento é feito na tentativa de alterar esse tipo de dinâmica social, gera essa comoção toda. Esse é o problema. Eu acho que e é isso que a gente precisa repensar. Dessa forma que eu trago esse vídeo para vocês. Eu não sei se eu me fiz claro, porque essa temática me pega muito. Assim como a do próximo vídeo que eu vou gravar daqui a pouco. Falou, galera. Beijo para todos.